Hoje vamos apresentar nosso trabalho prático da disciplina de Máquinas Elétricas do curso de Engenharia Elétrica e FTM Campus Patrocínio. O nosso projeto é composto por 3 integrantes, Luiz Ricardo, Murilo Pereira e Naya Souza, com auxílio da professora doutora Camila Souza Chaves. O projeto foi realizado no dia 25 de 6 de 2021. Nessa apresentação, a gente vai ver o roteiro de trabalho, as especificações do motor e a modelagem dos motores. A gente trabalhou com 2 motores, um motor de 10 cavalos e um motor de 15 cavalos. Ambos vamos ver a carga nominal no eixo do motor, ensaio a vazio e ensaio com o rotor bloqueado. O roteiro do trabalho. Cada grupo de 2 a 3 alunos teve uma explicação de UMIT para fazer sua modelagem e simulação na TP. Considerando os ensaios, como já foi dito, ensaio vazio, com rotor bloqueado e para análise de corrente de partida e desempenho em regime permanente, considerando a carga nominal no eixo do motor. Especificações do motor. Foi necessário considerar o motor trifásico de IP55 do catálogo WEG, tendo as características mostradas na figura seguinte. Nessa figura aqui. Como foi dito, nós fizemos o projeto do motor de 10 cavalos e de 15 cavalos. Então, a gente pegou os dados desse catálogo aqui, de 4 polos. Aqui vemos as modelagens do motor. Esse aqui foi o circuito que a gente montou na TP. Esse circuito aqui foi montado com o auxílio da professora Camila em aula. Então, com esse circuito, a gente conseguiu realizar o nosso projeto. Motor de 10 cavalos. Os valores necessários de simulação de motor de 10 cavalos estão representados na nossa tabela 1. Esses valores que a gente conseguiu achar eles pelos cálculos que a gente fizemos na parte 1 do projeto. Então, a gente encontrou resistência do estator 0,2374, resistência do rotor 0,1636, indutância do estator 0,0006, indutância do rotor 0,006, indutância da magnetização 0,0227, resistência de carga 4,6154, resistência de perdas 64,5278 e o capacitor 46.520. Esses aqui são os valores para o motor de 10 cavalos. Esses valores sendo colocados no programa do TP, né, para a gente poder fazer a modelagem. E vamos analisar o motor em 3 etapas, com carga nominal, ensaio vazio e com rotor bloqueado. Primeiramente, analisando as correntes nas fases, vemos que a corrente de placa deve ser 26.6, né? Essa é a fornecida pelo fabricante, e a corrente de pico de 212.8. Quando aqui plotamos a corrente, nós temos essa seguinte imagem, né? Dando um zoom aqui no momento do transitório. Temos essa configuração, né? Esse comportamento, e analisando a corrente de pico e de partida, né? Primeiramente, a corrente de pico aqui na fundamental, vemos que ela deu 135.5. Só que se a gente for ver, ela tem algumas componentes harmônicas aqui. Se nós formos unir todas essas componentes, vamos ter que a corrente vai ser próxima dos 212.8. Analisando também aqui, ó, no momento transitório, pode-se perceber que a corrente passa dos 200 A, inclusive aqui nessa parte vermelha. Em regime permanente, quando fazemos aqui, plotamos o Fourier, analisamos que a corrente deu 27.15 e o de placa deveria ser 26.6, então temos um valor muito próximo. Analisando as tensões de entrada trifásica, né, com a tensão de pico de 180 volts, como era de se esperar. A velocidade de rotação também de placa foi fornecida a 184.3 radianos por segundo. O obtido foi 184.01. Todos esses arredondamentos são de arredondamento de cálculo do próprio programa, né? Então, nunca vamos alcançar esse valor corretamente, mas temos valores muito próximos. O torque fornecido pelo fabricante ele é dado em quilograma-força-metro, que é de 4,15. Só que o ATP ele nos fornece em newtons-metro. Então, fazendo essa conversão aqui, ó,
temos que os 4,15 vão nos fornecer 40,7 newtons-metro. Aqui o conseguido foi próximo de 40 newtons-metro, muito próximo também. Quando vamos analisar a potência de saída desse motor, a potência de saída é dada pelo torque, né, do motor pela sua velocidade. E temos essa multiplicação bem aqui. Ó. Quando vamos analisar a potência que nós temos que esperar na saída, vamos pegar os 10 cavalos e transformar em watts, né, em quilowatts. Nós vamos obter 7.354,55, arredondando aqui, né? O analisado o obtido foi 7.338, novamente muito próximo do valor esperado, né? Aqui na componente de Fourier, né? Fazendo a decomposição de Fourier. A potência de entrada, né? Quando vamos analisar, a potência de sair foi essa, né? Só que a potência de entrada tem que ser maior que esse valor, certo? Se nós pegarmos a tensão de entrada em cada uma das fases e a corrente de entrada, vamos ter 2.860 watts em cada fase. Se nós multiplicarmos por 3 esse valor, nós vamos obter que a potência de entrada é de 8.560 watts, certo? Aqui nós fazendo a potência, né? A tensão vezes a corrente, nós vamos ter essa componente aqui senoidal. Quando fazemos a decomposição em Fourier, nós vamos ter aqui a componente ativa 2.860. Como é trifásico, multiplicamos por 3, vamos obter essa potência de entrada. Quando a gente agora vai para o ensaio vazio, nós vamos tirar aqui o resistor que está simulando a carga e vamos deixar somente essa parte do circuito, essa parte aqui das perdas, né? Então vamos analisar a potência de perda, né, do motor quando a gente faz a tensão vezes a corrente dele. Vamos ver que a potência que está dando em uma única fase é 233,1. Multiplicando novamente por 3, vamos ter que a potência desse motor que está sendo suprida para as perdas, somente para as perdas, é de quase 700 watts, né? Fazendo aqui novamente o do Fourier, né? Vamos ver que esse valor aqui de 233 em uma única fase do motor. Analisando o torque, né? Esse torque aqui ele é para suprir somente as perdas do motor. Temos então que o torque de perdas é de 2,92 newtons-metro. O torque total é 40 e alguma coisa newtons-metro, então daquela parcela quase 3 newtons-metro são para as perdas. Aqui o valor é plotado corretamente aqui no seu Fourier. A velocidade de rotação ela deve ser próxima à fornecida pelo catálogo, né? Nós deveríamos esperar 188,5, a obtida foi 188,2, muito próximo novamente, aqui no Fourier. E aqui temos ensaio com rotor bloqueado, né? Quando vamos fazer com rotor bloqueado, nós vamos pegar essa resistência aqui de carga e vamos aproximar ela muito próximo de zero. O valor que nós pegamos aqui nesse ensaio do rotor bloqueado foi 1 vezes 10 elevado a menos 30 ohms, é uma resistência ínfima, né? E quando vamos ver o torque de partida, nós temos uma grande transição, né? Mas quando vamos olhar aqui no regime permanente, temos o torque aqui de partida do motor. Então, o torque para tirar o motor da sua inércia é de 85,83 newtons-metro, certo? A velocidade de rotação do motor, como ele está com o motor bloqueado, logicamente ela deve ser zero. Porém, como nós temos aproximações, nós não vamos obter zero, nós obtemos 8,9 vezes 10 elevado a menos 29, ou seja, podemos considerar como zero, né? A corrente de fase do motor com o rotor bloqueado ela deve ser bem maior, né? Porque o rotor está bloqueado. Vamos ter que uma única fase, a corrente obtida foi 215,6 A, como podemos ver aqui, ó, certo? 215,6. E também a potência dissipada. Essa potência dissipada, né,
do motor será 16,4 kW em uma única fase. Pegando a potência total na partida do motor, né, com o rotor bloqueado, vamos ter que é de quase 50 kW, né? E aqui os resultados aqui, né, de maneira senoidal e da maneira de Fourier. Por que essa potência é bem maior? Como na partida nós temos o rotor bloqueado, a corrente também vai ser maior, né? Para tirar o motor da inércia. Como podemos ver, o torque também foi maior, né? 85. Então esse foi o motor de 10 cavalos. Então, agora a gente vai dar continuação na apresentação dos motores, agora apresentando então o motor de 15 cavalos. E agora a gente não vai repetir algumas abordagens, porque como o Luiz já apresentou de 10 cavalos, pode acabar se tornando redundante e repetitivo. Então, primeiramente, a gente tem uma tabela com os valores utilizados para a simulação, né, no software do ATP, onde a gente tem resistência de estator, do rotor, de carga, de perda, indutância de estator, do rotor, de magnetização e também o capacitor. Aí, continuando, a gente tem aqui como a gente configurou cada elemento para executar a simulação. E agora aqui a gente tem dois valores que a gente precisa ter em mente, que é a corrente de placa, a corrente nominal de 39,3 amperes e a corrente de pico de 326,2 amperes. Esses valores são disponibilizados no catálogo de motores da WEG. Então aqui a gente tem a simulação mostrando a corrente na fase A. Continuando aqui, a gente conseguiu um valor de 262,5 amperes. Aí a gente tem que essa é a primeira corrente, então se a gente somar todas elas, a gente consegue até ultrapassar os 326,2 amperes. Que a gente tem que somar todas essas correntes. Agora a corrente em regime permanente, a gente conseguiu um valor de 40,29 amperes. Lembrando que a corrente disponibilizada pelo catálogo dava uma corrente de 39,3 amperes. Então, a gente tem uma corrente bem próxima, com um erro bem pequeno, onde pode ser considerado um erro até por aproximações e tudo mais na simulação. Agora a gente tem uma tensão, vai para o tópico de tensão de entrada trifásica. Aqui as fases, né? A tensão nas fases. Agora a gente tem aqui a velocidade de rotação. A gente no motor de 15 cavalos teve uma velocidade de rotação de 183,46 radianos por segundo. Agora o torque no motor. A gente tem que o torque no motor de 15 cavalos em quilograma-força é dado pelo fabricante como 6,10. Só que o ATP Draw, ele fornece o torque em newton-metro. Então, a gente fez a transformação e descobriu que em o torque newton-metro, a gente tem 59,82 newton-metros. A gente fez a simulação e conseguiu um valor de 59,967. Então, é um valor bem próximo. A potência de saída seria o torque vezes a velocidade. A gente obtém, então, um valor de 11.032,5 watts. A gente simulou e obteve, então, uma potência de saída de 11.002 watts, bem próximo também. Agora, a potência de entrada, a gente fez a simulação e obteve, então, uma potência de entrada de 2.618 watts. No caso, a potência de entrada tem que ser uma potência maior do que a potência de saída, que era de aproximadamente 11.000 watts. Agora, no ensaio a vazio, a gente tem aqui, então, o circuito de ensaio a vazio que a gente utilizou. Então, no primeiro momento, a gente tem que a potência de perdas. Tem que a potência que está sendo consumida pelas perdas é de 299,5 watts. Como a gente tem 3 fases, a gente tem que multiplicar por 3. Então, a gente tem 898,5 watts.
aqui os gráficos. Aí o torque de perda. A gente teve, então, um torque calculado, né, simulado de 3,871 Nm, representado tudo nas figuras. Já a velocidade de rotação, a gente obteve, então, 188,5 radianos por segundo. A gente esperava, né, uma de 188,5 radianos por segundo, e a gente encontrou, então, uma de 188,2, ficando bem próximo. Agora o ensaio com o rotor bloqueado. Então, agora, para a simulação com o rotor bloqueado, a gente alterou algumas configurações no circuito, né? Como aumentando o tempo de simulação do circuito, no caso, de simulação. Então, a gente tem um torque de partida com o rotor bloqueado agora. Aí, de acordo com a imagem a seguir, o torque de partida do motor foi de 143,96 Nm, mostrado na figura aqui. Já a nossa velocidade de rotação com o motor bloqueado, já que a gente tem o rotor bloqueado, nossa velocidade tem que ser bem próxima de zero. A gente obteve um valor bem próximo de zero, com 1,44 vezes 10 elevado a menos 28, um valor bem próximo de zero. Então, agora a corrente de fase com o rotor bloqueado. A gente vai ter uma corrente, então, bem alta. A gente simulou e encontrou uma corrente de 318,8 amperes, referente a uma fase. Agora, a potência dissipada na batida do motor será de 21,64 kW em uma única fase. Então, a potência em 3 fases será de 64,92 kW, representado nas figuras abaixo. Então, esse foi o motor de 15 cavalos. Como já apresentamos o de 10 e o de 15, a gente agora encerra a nossa apresentação. Agradece a todos por estar vendo